BMW 325i E90. Tá pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou trazer uma análise completa de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos, negativos, tudo o que você precisa saber antes de levar um carro desse para sua garagem. Então, se já gostou do tema, não esqueça de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E a BMW aqui em análise, como eu falei, é a 325i na versão top com motor 2.5, a gasolina e câmbio automático, ano 2010. Carroceria E90. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. Todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em novembro de 2022. Começando aqui pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil km rodados por ano e preço médio de venda particular, tá R$ 60.374. Já a tabela FIP bem acima desse valor, R$ 68.409. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 233,74. Bem como você também vai precisar colocar as placas Mercosul se você estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele já não vier com as placas instaladas. Em média, aqui na minha região, é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando aqui a tabela FIP, que é o maior valor, você vai desembolsar R$ 68.942,74 para levar um carro desse para sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e o veículo já no seu nome. Mas é claro que na prática, dependendo do estado de conservação, dependendo da quilometragem, você pode encontrar um carro desse também um pouco acima da tabela FIP. Não é impossível, né? Então, vai depender muito da procedência daquele veículo que você está olhando, da pressa que o dono tá de vender aquele carro. Então, tem algumas variáveis aí para você ficar ligado. Mas, falando agora em custos envolvendo documentação, começando aqui pelo IPVA. Aqui em Minas é recolhido aproximadamente 4% sobre o valor de tabela FIP. Porém, esse ano, excepcionalmente aqui no meu estado, não foi recolhido baseando-se no valor da FIP de 2022, e sim no valor da FIP de 2021. Na época, esse carro estava avaliado em R$ 55.591. Então, 4% desse valor, o IPVA desse carro ficou em R$ 2.223,64. Taxa de licenciamento, o valor que foi cobrado esse ano aqui em Minas Gerais, foi de R$ 135,95. Seguro, aqui temos que abrir um grande parênteses para falar disso, porque é um carro com mais de 10 anos de uso, porém não dá para estimar aqui um valor de seguro baseando-se naquela modalidade de cooperativa, em torno de R$ 120 por mês. É um carro premium, de peças de acabamento e mecânicas bem caras, vamos ver isso aqui em números um pouco mais à frente nesse vídeo. Então, é um carro até difícil de você conseguir fazer um seguro para ele. Então, ainda assim, eu vou colocar aqui uma média de 5% sobre o valor de tabela FIP para poder tentar chegar no valor um pouco mais realista possível. Dessa forma, o seguro médio para esse carro ficaria em R$ 3.420,45. Mas tenha em mente que, como eu disse, esse aqui é um valor médio que pode variar muito, dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, ou se você já tem bônus de seguros anteriores que você já tenha feito ou não. Então, para a sua realidade, esse valor aqui pode ser maior ou menor. Falando em depreciação agora, peguei o valor dele de tabela cotado há 3 anos atrás, ou seja, em novembro de 2019. Na época, esse carro estava avaliado em R$ 56.693. Olha como ele subiu de preço. Então, diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, esse carro teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 3.905,33, em percentual da 5,71%. Olha só como que esse carro teve uma inflação bem considerável. E olha que estamos pegando o valor dele de tabela agora, de novembro, sendo que de maio para cá, todos os carros praticamente usados aí caíram bastante de preço. Então, mesmo assim, ele ainda conserva uma alta taxa de inflação. Mas é algo para se observar com certo cuidado, porque geralmente carros dessa categoria, importados, principalmente, tendem a se desvalorizar bem mais do que
carros nacionais ainda, mesmo se tratando de um sedã grande, ainda assim é um carro que tende a se desvalorizar bastante. Então, algo para ficar ligado e pôr na ponta da caneta. É um carro também um pouco mais difícil de revender, então tudo isso vai contribuindo para aumentar a questão da desvalorização dele no longo prazo. Então, somando aqui toda a parte de documentação, seguro e descontando essa inflação que ele teve no seu preço, é um carro que vai te custar por ano R$ 1.874,71, o que dá por mês R$ 156,23. Pode parecer interessante, até atrativo um valor desse, mas tenha em mente que você comprando um carro desse agora e ficando com ele aí por uns 2 a 3 anos e os preços de carros continuarem a caindo como já começou aí desde maio e ainda está continuando a cair e esperamos que continue assim, lá na frente muito provavelmente o seu carro vai estar valendo bem menos do que hoje. Então você vai ter que somar aos valores aí de documentação e seguro o valor que ele tiver de depreciação para você saber de fato quanto esse carro te custou e te deu de despesa por ano, algo para ficar ligado. Mas vamos falar agora de custos envolvendo abastecimento, começando aqui pelo custo do tanque cheio. Esse carro utiliza um motor apenas a gasolina, vamos falar dele em detalhes mais à frente nesse vídeo, e a gasolina aqui na minha região está numa média de R$ 4,99 o litro. E a 325 tem um tanque de 63 litros, então vai ficar em R$ 314,37 para enchê-lo. E como que é o consumo? Peguei aqui dados de ficha técnica. Na cidade, esse carro faz 6 km por litro, na estrada 9,8. Carro grande, pesado, de motor mais potente, então o consumo infelizmente vai ser bem elevado. E ainda falando em dados de ficha técnica, agora em autonomia, com o tanque cheio na cidade, esse carro pode rodar 378 km. Porém, se for na estrada, esse alcance sobe para 617. O que salva aqui é o tanque de combustível grande, mas o consumo médio aqui vai ser sempre mais elevado, infelizmente. E como que é a lista de equipamentos, né, dessa versão top aí da 325 2010? Como itens de série, ela vem equipado com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas, retrovisores elétricos com rebatimento e aquecimento, além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas com refrigeração para o banco traseiro, computador de bordo, controlador de velocidade, teto solar elétrico, bancos de couro com ajuste elétrico para o banco do motorista, além de faróis limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, chave presencial, controle de tração e estabilidade, 6 airbags mais ABS com EBD, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo, Isofix, faróis e lanternas de neblina, faróis de xenon e sensor de estacionamento traseiro. Tudo como item de série, não tinha nenhum opcional disponível. E na parte de som, vem com um sistema premium, né, da Harman Kardon, com conexões de CD, Bluetooth, só que aqui ele é apenas para chamadas de voz, não faz conexão para tocar músicas, e conta também com comandos no volante. Então, é o mínimo que se espera de um carro dessa categoria, né? Excelente lista de equipamentos, com certeza. Mas falando agora dos custos envolvendo manutenção, como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas dessa 325 2010? Começando aqui pelas pastilhas de freio, um kit das pastilhas dianteiras da Cobrec com sensor de desgaste vão ficar em R$ 518. E ressaltando que esses sensores aqui eu cotei genuínos BMW. Passando para os discos de freio dianteiros, né, o par da Fremax, ficaram em R$ 660. Já o kit de velas é um motor 6 cilindros, então utiliza 6 velas. Cotei aqui da NGK modelo Laser Iridium, ficaram em R$ 628. Pneus, as medidas aqui são as 225, 45 e 17. Encontrei os Michelin Primacy 4 Plus por R$ 2.596. Pneus largos, perfil baixo, aro grande, pneus sempre vão ser mais caros. Falando agora em óleo de motor, a exigência aqui da BMW é a norma LL01, né, óleo Long Life. E um dos modelos disponíveis aí do mercado que eu encontrei que atende a essa norma é o YPF Lion F50 100% sintético, viscosidade 5W40. E esse motor pega 6,5 litros com a troca do filtro, então cotei 7 litros desse óleo, ficaram em R$ 336. Já a correia de acessórios da Gates, sem tensor incluso, preço só da correia, R$ 165. E esse motor trabalha com corrente de distribuição, que não é um item de troca periódico preventivo, nem vai entrar no somatório final de peças, mas vou colocar aqui o valor a título de curiosidade.
da Frontier fica em R$ 1.496. E ele é composto por uma corrente, uma polia, 2 guias e um tensor. É um kit até de peças bem convencionais. Claro que aqui não vem incluso as polias variáveis, né? É muito difícil dar problema junto com esse kit, né? Se der problema. Então, geralmente essa polia variável você encontra ela à parte, que também, diga-se de passagem, não é nada barato. Vi aí na internet aí numa média de 700 a 900 reais, dependendo do comando. Falando agora em filtros, começando aqui pelo filtro de ar do motor da MAN, R$ 160. Filtro de óleo também da MAN por R$ 106. Já o filtro de combustível, ele trabalha interno ao tanque e ele vem num kit composto pelo filtro, mais regulador de pressão e boia, da RTM Automotive, fica em R$ 1.190. É claro que é um kit que tem uma durabilidade maior, né? Resiste uma quilometragem bem maior do que os filtros de combustível convencionais, mas uma hora você vai precisar trocar e saiba que infelizmente não é nada barato. Assim como o filtro do ar-condicionado, encontrei aqui da MAN por R$ 113. Então também preço um pouquinho mais puxado. Falando agora em amortecedores, os 4 aqui da Monro, modelo OE Spectrum, pressurizados a gás, ficaram em R$ 4.383. E aqui nem são amortecedores de regulagem eletrônica ou amortecedores ali da suspensão esportiva, aqui são os convencionais mesmo, já são bem caros também, infelizmente. E como estamos falando de um carro de transmissão automática, também vale fazer aqui a cotação da troca do fluido do câmbio, né? Utiliza um câmbio bem resistente, confiável, é verdade, mas não existe óleo vitalício que vai durar a vida inteira. Então, uma hora você vai precisar fazer essa substituição juntamente com o filtro. E a especificação aqui de fluido é a LT711-41. E essa transmissão, né, a ZF, tem capacidade para 10 litros, considerando a troca completa. E o óleo aqui que eu encontrei que atende a essa norma exigida pela BMW é o Febibusta em código 14738. E além desses 10 litros de óleo, também coloquei aqui um filtro, né? Porque de nada adianta você trocar o óleo dessa transmissão e não trocar o filtro também, continuar com o filtro velho, né? Então os 10 litros de óleo mais filtro ficaram em R$ 1.838. E é claro que aqui não estão inclusos os valores de mão de obra, porque pode variar muito dependendo da região do Brasil. Também o valor de mão de obra pode variar muito dependendo do processo de troca, se vai ser por gravidade ou por máquina. E também, como esse é um carro de tração traseira, é interessante você considerar também a troca do fluido do diferencial traseiro. Lá no manual do proprietário dessa BMW, nem encontrei lá especificações de fluido para essa peça. Então, na dúvida, não quis colocar aqui para evitar de trazer especificação errada. Mas você tem que ter em mente que essa manutenção também precisa ser feita e vai aumentar um pouco mais ainda o custo para você ter um carro desse. Então, algo para ficar ligado. Mas somando aqui todas as peças de trocas periódicas preventivas e descontando o kit de corrente de distribuição, vai dar um total de R$ 12.693. É de fato um carro bem caro de manter. Isso porque eu estou falando só de manutenção preventiva básica aqui, né? Não estamos falando aqui de um possível problema corretivo que pode acontecer, e tem vários relatos de algumas coisas que acontecem e pode acontecer com esse motor principalmente, que eu vou falar mais à frente nesse vídeo. Mas fique ligado, prepare o bolso se você quer comprar um carro desse, porque não é barato. Ainda falando em conjunto mecânico, né? Aqui ele é equipado com o motor N52B25, que tem menos relatos de problemas crônicos um pouco comparado com os 2.0, né? Que tem vários relatos aí de falha em retentores de válvula. Aqui é menos um pouco, é um motor um pouco mais resistente. Aqui estamos falando de um 6 cilindros em linha, aspirado, motor todo construído em alumínio, o bloco tem liga de alumínio e magnésio, bem resistente com certeza, de duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente, como vimos aqui, variador de fase para os dois comandos e coletor de admissão também do tipo variável, né? Então é um motor que respira bem em qualquer regime de rotação. Aliado a isso, ele utiliza injeção direta de combustível, então já dá para imaginar aqui que bicos injetores, bomba de combustível também desse carro são bem caras, trabalha com altíssima pressão.
Tudo isso para gerar 218 cavalos de potência a 6.500 RPM e torque de 27,5 kgfm a 2.750 RPM. Então, toda essa tecnologia vem para trazer muito torque já em baixos giros. Então, um carro de excelente desempenho, com certeza. Mesmo pesando 1.460 kg, a relação de peso-potência ficou em ótimos 6,7 kg por cavalo. Desempenho desportivo mesmo, com certeza. E isso também traz um 0 a 100 de 7,7 segundos. Ótimo, vai te proporcionar retomadas de velocidade e ultrapassagens com muita segurança e muita tranquilidade. Até porque aqui ele é equipado com um câmbio automático de 6 velocidades, né? Aqui é o ZF 6HP26. A linha de câmbios aí da ZF é considerada aí por muitos aí como uma das mais confiáveis e mais resistentes e robustas que temos no mercado, tanto nacional quanto internacional. É um câmbio de engrenagens epicíclicas, convencional, né, automático, acoplado ao motor por conversor de torque. Só para você ter uma ideia, esse ZF 6HP26, ele tem uma resistência máxima de torque, né, de entrada do motor, de 600 Nm. Isso dá praticamente 61 kgfm de torque que esse câmbio aguenta. Olha só, esse motor aplica 27,5 kgfm, então olha só o espaço que tem aí de dimensionamento desse câmbio relacionado ao motor. Então é um câmbio que dificilmente vai quebrar num teste de desempenho, numa aceleração mais rápida. Então, feito realmente para durar. E conta com tração traseira, né, como já mencionei. Então, um carro de ótimo comportamento, com certeza, bem divertido de guiar para quem gosta, para quem entende da pegada. Pode ser excelente de fato. As trocas de marcha desse câmbio são bem rápidas mesmo, se tratando aí de um câmbio convencional. Então ele tanto alia suavidade nas trocas de marcha quando você precisa, né, quando você quer andar de forma mais tranquila, quanto também ele tem trocas rápidas também quando você precisar. Sistema de suspensão mais complexo, né? McPherson na dianteira e Multilink na traseira. É a proposta de um carro de alto desempenho, né? Ter um comportamento dinâmico exemplar, ser bem confiável e estável, principalmente em curvas. Sistema de freios a disco ventilado nas 4 rodas, então bem dimensionados, dissipam bastante calor, também é o mínimo que se espera de um carro desse porte. Direção com assistência hidráulica mais convencional aí um pouco também, mas para o ano desse carro tá tudo certo. Porta-malas 460 litros de capacidade, ainda é um sedã grande, dá para levar bagagens da família inteira, com certeza. Conta com banco traseiro rebatível, bipartido e conta com acesso ao porta-malas pelo lado de dentro, né? Você abre aquele apoio de braço ali do banco traseiro e tem uma portinhola para você ter um acesso rápido, pegar alguma coisa que precisar lá no porta-malas. E a abertura da tampa também é do tipo pantográfico, então não rouba espaço das bagagens, não corre-se o risco de danificar suas malas. Ótimo, com certeza. Então, quais são os pontos positivos de você pegar um carro desse? É claro, é o seu ótimo desempenho, carro de ótimas respostas, um carro de muita potência, muito torque para você se divertir mesmo de forma segura, de forma responsável, obviamente, mas um carro de altíssimo desempenho, aliado a uma estabilidade exemplar, dirigibilidade também da mesma forma, posição esportiva de guiar, braços e pernas mais esticados, centro de gravidade baixo, bem ergonômico, comandos bem à mão, bem localizados, um carro bem desenhado, voltado mesmo para o motorista, justamente para você ter tudo à mão e passar a melhor experiência ao volante possível. Carro de excelente acabamento, materiais de altíssima qualidade em tudo que você vê ali na parte interna, painel, bancos, forros de porta, manopla do câmbio, forração do volante, tudo em material premium, material de alta qualidade, com certeza. Lista de equipamentos não tem nem o que falar, né? Tem tudo e mais um pouco que um carro desse precisa e que o consumidor vai exigir aí para um ano modelo, com certeza. E com ótimo porta-malas também, se você precisar levar bastante bagagens com ele. Mas agora que vem os pontos de atenção para você ficar ligado antes de comprar um carro desse. Primeiro,
Já vimos, né, em números, manutenção é cara. Tudo que você fizer nesse carro vai ser bem mais caro do que no Corolla, Civic, Jetta aí, que você possa ou não estar acostumado. É um carro caro de manter, peças difíceis de encontrar, muita coisa você não vai encontrar em qualquer oficina, em qualquer autopeça, você vai ter que importar, principalmente peças de acabamento se você precisar, infelizmente. Em parte mecânica aqui, motor, mesmo se tratando de um motor de concepção mais robusta comparado lá com os 2.0, mas ainda assim aqui tem relatos de consumo excessivo de óleo. Geralmente a falha aqui não se dá muito nos retentores de válvula, mas pode acontecer nos anéis de segmento, infelizmente. Então, algo para ficar ligado e observar quando você estiver avaliando um carro desse para comprar. Além disso, não troque a especificação de óleo desse motor sob hipótese alguma, tem que ser o que manda o manual do proprietário, porque esse óleo não é só para lubrificar o motor em si, ele serve também para acionar o sistema de variação de fase dos comandos de válvulas, então ele já tem a viscosidade e todas as propriedades ali ideais para dar a pressão necessária ali na rotação certa para acionar esses sistemas. Então, se você não se atentar para isso, também pode causar defeitos prematuros nesses sistemas aí de variação de fase. E tudo isso também bem caro de reparar, com certeza. Bomba d'água também tem vários relatos aí de falhar, no máximo com 100 mil quilômetros costuma dar problema, então também tem que trocar. Suspensão sofre, infelizmente, com as estradas e ruas aqui do Brasil, que muitas não são tão bem pavimentadas, tem buracos, então costuma estourar amortecedores e buchas com mais facilidade. Consumo de combustível é alto, né? Não tem nem o que fazer quanto a isso. Falei das peças, né, de acabamento caras, difíceis de encontrar. Tudo isso vai fazer esse carro também ter um alto índice de roubo e, consequentemente, o seguro, se você conseguir fazer, vai ser bem caro também, com certeza. E apesar da suspensão ter uma boa calibragem, ela ainda ser pensada e dimensionada para passar certo conforto ao rodar, mas os pneus são de perfil baixo, então eles acabam jogando um pouco contra na questão do conforto ao rodar, principalmente se você pegar uma estrada não muito bem pavimentada, né, cheia de remendos ali ou com alguns buracos, esse carro vai ter uma batida de suspensão mais seca, infelizmente. Pode empernar uma roda com mais facilidade, né? Pneus de perfil baixo criam mais propensão a isso. E é um carro de nicho, né? É para quem gosta dessa pegada de um carro mais premium, de alto desempenho, carro esportivo. Então, consequentemente, um carro que futuramente pode desvalorizar mais e você pode ter mais dificuldade de revendê-lo, de encontrar um futuro comprador para ele. Algo para ficar ligado, mas me diga você, frente a toda essa análise feita aí da 325, você levaria um carro desse para sua garagem? Deixe aí nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você quer aprender a avaliar um carro em detalhes, com mais critério, de forma técnica, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens sobre tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para que você possa fazer uma avaliação de um veículo de forma mais criteriosa, mais técnica e não esquecer nenhum detalhe antes de fechar negócio. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais informações e segurança ao comprar um carro usado. Link na descrição. E no mais é isso. Se você também gostou desse tipo de vídeo, vou deixar aqui no final uma playlist com vários vídeos nesse formato para você escolher o melhor carro para sua garagem. Então vai lá, dá uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.